Olá, hein? Grande abraço para você que está ligado na TV Cidade. O Olé Prudente está no ar e esses são os destaques do programa de hoje. Vamos falar tudo sobre a atual situação do Grêmio Prudente, jogadores que foram dispensados, como fica o futuro do Grêmio e, claro, tudo sobre a equipe sub-20 do Grêmio, que é líder do grupo com 7 pontos. O Olé Prudente volta já e eu espero você. Até mais! Olé Prudente está de volta e agora sim, nós vamos falar sobre a primeira fase de competição da equipe do Grêmio Prudente. Portanto, o Grêmio fez um grande início de competição, terminou a primeira fase em primeiro do grupo, a equipe na época era dirigida pelo técnico Jorge Parraga, portanto fez um grande campeonato, mas aí veio a segunda fase e é uma outra competição, são adversários mais fortes, de mais tradição, adversários mais encorpados. Claro, uma competição mais difícil que o Grêmio sentiu. Teve alguns bons resultados, mas quando mais precisava da vitória, não conseguiu os 3 pontos. E aí complicou. Vamos dar o histórico aqui da primeira e segunda fase. Como eu disse para você, a primeira fase do Grêmio, uma grande campanha. O que credenciou o time para a segunda fase, a torcida encampou esse time, claro, com muita esperança. Vamos dar os resultados da segunda fase. O Grêmio veio à segunda fase e o nível dos adversários, como eu disse agora há pouco, é outro, é uma outra competição. O Grêmio estreou com derrota para o Inter de Bebedouro por 4-1 fora de casa, um resultado duro e o time sentiu essa primeira derrota. Na sequência, empatou com o Araçatuba por 1-1 em pleno estádio do Prudentão e nós tivemos aí a dança dos técnicos. Sai Jorge Parraga, que na primeira fase entregou o time líder do grupo, e entra China, que era o atual técnico do Araçatuba. Bom, o técnico China estreou com uma grande goleada, fez uma grande partida, talvez a melhor partida do Grêmio Prudente no Prudentão, goleando o Paulistinha, que até então era o time que vinha embalado por 4-0. Foi uma partida realmente irretocável, o Grêmio jogou bem, distribuiu bem as jogadas, a torcida aplaudiu o time, portanto 4-0 deu muita moral para o time seguir nessa competição. Bom, na sequência, infelizmente, perdeu para o próprio Paulistinha por 2-0 fora de casa. Venceu o Araçatuba por 1-0 lá em Araçatuba, um grande resultado. Portanto, o Grêmio aí ainda tinha muitas chances para seguir firme na competição. 1-0 fora de casa contra a boa equipe do Araçatuba. E o China, que era técnico dessa equipe, claro, passou todos os detalhes e sabia muito bem como enfrentar o Araçatuba. E aí veio a derrota que custou caro para o Grêmio. Perdeu para a Inter de Bebedouro por 3-2 em pleno estádio do Prudentão. O Grêmio necessitava dessa vitória para seguir ainda com a classificação para a próxima fase, mas infelizmente não deu. Foi 3-2 para a Inter de Bebedouro e essa derrota custou caro. O tão sonhado acesso não veio e aí a frustração de toda a torcida que empurrou o time e sentiu o golpe. Infelizmente o Grêmio estava eliminado e fora desta competição. O acesso, infelizmente dessa vez não veio, mas o trabalho tem que continuar. Portanto, Grêmio fora, eliminado, mas nós vamos dar aqui no próximo bloco alguns dos detalhes, o que aconteceu para o Grêmio, o que foi as falhas do time. Portanto, você vai ficar sabendo de tudo no próximo bloco. Infelizmente não deu, mas nós temos ainda muita esperança com a equipe sub-20 do Grêmio. Essa garotada que vem fazendo bonito, é líder do grupo com 7 pontos e o futuro do Grêmio está aí, nessa garotada do sub-20. Portanto, no próximo bloco, você vai ficar sabendo como será o futuro do Grêmio, o técnico China, qual função ele vai ocupar e, claro, todos os detalhes da equipe sub-20, que é líder do grupo com 7 pontos. Não sai daí, o Olé Prudente volta já. Estamos de volta, o Olé Prudente volta do seu último bloco e agora sim, nós vamos dar aí o futuro do Grêmio Prudente.
como fica a situação do técnico China, jogadores que foram dispensados e o futuro do Grêmio também passa pela equipe sub-20. Portanto, nós apuramos as informações. O técnico China ele vai estar prestando um serviço de consultoria para a equipe do Grêmio. O que é isso? Vai se preocupar em avaliar jogadores, observar os novos jogadores que possam compor o plantel para o campeonato do ano que vem. Lembrando que ele não terá vínculo com a equipe, ele vai continuar em Araçatuba, mas vai fazer esse trabalho que é importante, de escolher as peças, vai estar observando os futuros jogadores. Claro, isso é um trabalho de garimpo, acima de tudo. O Grêmio Prudente precisa continuar. Claro, passa pela equipe sub-20, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas também nós precisamos de uma equipe um pouco mais experiente, mesclando jogadores experientes com jovens atletas dessa equipe sub-20. E o China vai fazer justamente isso. Ele que é um técnico experiente, ex-técnico do Araçatuba e conhece a realidade dessa competição. Portanto, ele vai fazer aí um estudo, procurar novos jogadores e nós vamos falar também dos jogadores que foram dispensados. Olha, o que nós apuramos é que todos os jogadores que faziam parte da equipe principal foram dispensados. Só ficamos com os jogadores da equipe sub-20. Portanto, o Grêmio não conta com nenhum jogador que fez parte desta equipe principal. Todos foram dispensados e nós vamos aí começar um novo trabalho. Bom, o Grêmio conta com atletas da equipe sub-20 que vão ser muito importantes para a sequência do Grêmio, mas, como eu disse, o China vai fazer esse grande trabalho. Vamos escolher jogadores, garimpar aí por todo esse território que o China conhece essa competição e também tinha uma outra equipe na mão. Portanto, o China vai fazer um grande trabalho. Agora, esses atletas do sub-20 continuam fazendo parte da equipe do Grêmio, mas os que eram da equipe principal nenhum. Então foram dispensados todos e nós vamos contar agora com essa garotada. É um trabalho de garimpo. Eu queria mandar aqui um grande abraço a toda a comissão técnica do Grêmio, a equipe sub-20, o técnico Juliano Gerlin também foi mantido no cargo, ele que faz um grande trabalho. O Grêmio, nós vamos falar no bloco a seguir, é líder do grupo com 7 pontos. Tem uma grande campanha, nós vamos dar todos os detalhes aqui dessa grande campanha. E você, torcedor, como fica o Grêmio para o próximo ano, para esse novo campeonato? Onde foram as falhas? O que aconteceu? Falta de experiência? Contratações erradas? Deficiência técnica? Posso te confirmar que estrutura não foi, porque o Grêmio tem uma grande estrutura, conta com tudo à disposição para que os jogadores façam as atividades no mesmo local. Infelizmente, o tão sonhado acesso não veio. Isso faz parte também de um amadurecimento da equipe. Disputou a competição, fez uma grande primeira fase. Na época, o técnico Jorge Parraga credenciou bem para a segunda fase, mas como eu já disse, é um campeonato muito mais difícil. São equipes estruturadas, de mais tradição, com um plantel melhor, uma qualidade técnica melhor, e isso pesou na hora do Grêmio. Portanto, no próximo bloco, nós vamos dar todas as informações da equipe sub-20, esses garotos que vêm fazendo uma grande campanha, é líder do grupo com 7 pontos, e você não saia daí, porque no próximo bloco o Olé Prudente volta com todos esses detalhes e vamos acreditar ainda que esses garotos vão dar muito certo na equipe de cima. Grande abraço, a gente volta no próximo bloco, não sai daí, hein? Olé Prudente está de volta no seu terceiro bloco e, como eu prometi, nós vamos falar agora da equipe sub-20. Vem fazendo grande campanha com 7 pontos, é líder do grupo. Bom, vamos dar aqui o histórico, os jogos que foram realizados até agora. Bom, na primeira rodada, venceu o Assisense por 4-1 no Caetano Peretti, um grande resultado, uma goleada que dá muita moral para que o time siga na competição. Juliano Gerlin, mantido no cargo, vem fazendo um grande trabalho com essa garotada do Grêmio Sub-20. Bom, no dia 17 de agosto, outra goleada, hein? Goleou o Bariri por 5-0 fora de casa. Grande resultado, existe a pressão da torcida fora de casa, mas o Grêmio não se intimidou e enfiou 5-0 no Bariri, o que credencia o time. Isso vai dando muita confiança para os garotos continuarem nessa competição. Bom, esse resultado aí credencia o Grêmio, são 2 grandes resultados, embala o time para seguir na competição, hein?
Portanto, na terceira rodada, foi disputada nesse último dia 24 de agosto, o Grêmio empatou com o Tupã, um jogo mais difícil fora de casa. Não deixa de ser um grande resultado em 2-2, placar do jogo 2-2 contra o Tupã fora de casa. E continua líder do grupo 2 com 7 pontos. Portanto, uma campanha boa, tranquila. Agora o Grêmio vai receber mais adversários aqui em Presidente Prudente. E você, torcedor, está convocado, hein? Vamos apoiar o time Sub-20 lá no Caetano Peretti, onde o Grêmio está mandando os jogos da garotada. Portanto, é muito importante a sua presença, hein? Bom, eu queria mandar um grande abraço a toda essa equipe Sub-20, a sua comissão técnica, os jogadores e principalmente ao técnico Juliano Gerlin. Ele que faz aí um trabalho de garimpo nesses jogadores mais jovens, que com certeza eles vão servir a equipe principal algum dia. É um trabalho muito difícil e o Juliano está em contato com essa garotada todos os dias, escolhendo, preparando e cuidando até da cabeça desses garotos. É um grande trabalho e com certeza vai dar frutos, já que conta com uma grande estrutura. Portanto, sabendo cuidar dessa outra parte, são jogadores jovens, mas que vão dar muitas alegrias para a equipe principal do Grêmio. Bom, e para comprovar aí os jogadores que ficaram, nós vamos dar a lista dos atletas Sub-20 que permaneceram, os únicos, já que a equipe principal foram todos dispensados. São eles: Flaismar, que é goleiro, Pedro, atacante, Renan, zagueiro e também atua como lateral, Enio Júnior, meio campo, esse garoto de muito destaque, e o Yuri, atacante, um dos destaques dessa equipe também, entrou muito bem nos jogos, não sentiu o peso da camisa e foi um dos destaques. Eu queria, antes de terminar o Olé Prudente, lembrar que o próximo Olé nós vamos ter a presença do técnico da equipe Sub-20, Juliano Gerlin, e o garoto Yuri, atacante, um dos destaques dessa equipe. Portanto, o próximo Olé Prudente imperdível. E agora sim, estamos chegando ao final de mais um Olé Prudente e antes de encerrar, eu gostaria de dedicar esse programa ao jovem Vinícius Henrique, filhinho do Léo, que nasceu aí neste último sábado. Olha, que Deus abençoe e dê muita saúde a esse garoto, filhinho do Léo, que é funcionário aqui da TV Cidade, está sempre com a gente aqui, Papai Novo. Vinícius Henrique veio ao mundo no último sábado. Um grande beijo a ele, ao Léo e a toda a sua família. O Olé Prudente vai chegando ao seu final. Eu queria agradecer o carinho da sua audiência. Um grande abraço a todos e até o próximo Olé Prudente. Tamo junto, grande abraço!